Sejam bem-vindos ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias opiniões e informações por lá. Lembrando que amanhã tem Vasco e Coritiba às 4 horas da tarde. E eu vou fazer a análise da partida em tempo real lá pelo Twitter. E claro, depois da partida tem aquela minha análise aqui que vocês se amarram depois da partida aqui no canal, beleza? Bom, deixa seu like se você tá confiante na vitória do Vascão aí contra o Coritiba lá no Alto da Glória. E se você ainda tá um pouquinho chateado com a derrota do último do jogo, pode deixar o dislike aí. Bom, galera, vamos seguir o nosso giro de notícias aqui com a primeira informação, falando da nossa categoria de base. Raiz é ser Vasco e os moleques vão pra cima. Respeita a base forte, os meninos da colina. Essa música já diz muito o que é nossas categorias de base. Mais uma vitória do Vascão e será um prenúncio? Será já aí um esquenta do jogo contra o Botafogo na próxima quarta-feira? Para quem não sabe, hoje o Vasco enfrentou o Botafogo pelo Campeonato Carioca, Taça Guanabara, e emplacou a terceira vitória consecutiva. Tinha metido já uma goleada na Cabo Friense, não lembro agora se foi 6-1 ou foi 8-1, alguma coisa assim. Nós vencemos o Madureira também, Moça Bonita, por 1-0, e hoje vencemos o Botafogo. O Botafogo como mandante, jogamos fora de casa. Inclusive o Vasco queria transmitir o jogo na Vasco TV. O Botafogo, por ser mandante, não deixou a Vasco TV transmitir o jogo. Fiquei até chateado com essa situação. E o Vasco venceu o jogo assim mesmo. Gols de Caio Lopes e Arthur Salles. Então a nossa base, como sempre, aí, muito forte e nos dando muito orgulho, candidatíssimo aí a ser campeão também desse campeonato carioca. Bom, passado agora os resultados do Sub-20, vamos falar do time de cima, do time principal. A delegação do Vasco já embarcou para Curitiba, os jogadores viajaram hoje à tarde, pelo menos no momento em que eu tô gravando esse vídeo aqui, ainda não saiu a lista dos relacionados para a partida. De certo, informação dos nossos companheiros do Globoesporte.com, que tanto Leandro Castan quanto Martim Benítez não embarcaram e ficam aqui no Rio de Janeiro, se poupando para o jogo da Copa do Brasil na quarta-feira. O Germancano viajou para a partida, se viajou deve jogar ou talvez fique no banco entrando no segundo tempo se o time estiver precisando, ou jogue um tempo. Ainda é uma surpresa, a gente não sabe ainda qual vai ser o time titular do Vasco. Amanhã eu faço um pré-jogo para vocês aí, dou a provável escalação, dou um levantamento histórico dos confrontos, o que eu estudei sobre a equipe do Curitiba, e eu falo um pouquinho melhor. O Vasco vai sim com um time misto. Felipe Bastos e Henrique viajaram, mas devem ficar no banco de reservas. Então vamos ver aí qual é o provável time do Vasco. Vou ficar chutando muito aqui não. No giro de notícias amanhã no pré-jogo eu trago mais informações para vocês. De certo é que o Ramon Menezes também não está, foi diagnosticado ontem, sexta-feira, com a Covid-19, está fora. O auxiliar Thiago Kozlowski vai dirigir o time do Vasco nesta partida contra o Botafogo também pela Copa do Brasil no meio de semana, e no final de semana contra o Bragantino em São Januário, também o Thiago Kozlowski que vai comandar o time principal. O Ramon só volta na semana que vem no retorno do Brasileirão. Então informação aí de Vasco e Curitiba: Leandro Castan e Martim Benítez fora, Germancano, Henrique e Felipe Bastos viajaram, mas Felipe Bastos e Henrique devem ficar no banco de reservas. Já te pergunto, deixa aqui embaixo nos comentários a sua provável escalação. Você arriscaria botar Germancano para jogar essa partida? Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, rapaziada, agora passando para trazer aquela novidade rapidinho para vocês antes de a gente seguir o nosso giro de notícias. Você que tem um sonho de ganhar os novos uniformes da Capa, que estão espetacular, você pode escolher aí uniforme 1, 2, uniforme de goleiro, uniforme de viagem, você fica à vontade aí. No final do mês eu vou fazer uma live e vou sortear 7
camisas do Vasco. A chance de ganhar é muito alta, 7 pessoas diferentes vão concorrer a esse sorteio. E lembrando que para poder concorrer, você tem aqui na descrição do vídeo o link da 1xBet. Você clica no link aí, você vai se cadastrar, vai fazer um pequeno depósito de R$25 e mandar pro e-mail do canal futebolaco2019@gmail.com e você vai concorrer a esse sorteio. Lembrando que cada depósito de R$25 você gera um cupom, ou seja, se você fizer um depósito de 50, 75 ou aumentar aí os valores, você tem mais cupons aí para poder concorrer e, óbvio, aumenta as suas chances de ganhar. E além de participar do sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa. A 1xBet é o maior site de apostas do mundo, eles pagam rápido e pagam muito bem. Então, não fique de fora dessa. Venha para a 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço e o link está aqui no primeiro comentário fixado. Bom, rapaziada, vamos falar agora do nosso volante Andrei. O UOL fez uma matéria muito bacana aí, levantando os números do jogador na temporada de 2020. O jogador que vivia muitos altos e baixos, né? Teve um 2018 bom, numa fase mais goleadora, não era aquele jogador combativo, marcador, que armava tanta jogada, era um jogador que a gente gostava muito, que aparecia para chutar toda hora e estava com o pé calibrado. Nessa temporada os gols dele quase que sumiram, ele teve um golzinho no Campeonato Carioca, mas a importância dele para desarme e construção de jogo é incrível. O Andrei vive de longe a sua melhor temporada. Lembrando que em 2019 ele ficou escanteado ali pelo Alberto Valentim, teve até um problema pessoal com o treinador, mas enfim, águas passadas, isso já passou. A realidade hoje é muito diferente. Só para vocês terem uma ideia da importância do Andrei para o time do Vasco atualmente, o desempenho do Vasco em percentual com e sem o Andrei muda muito. O Vasco sem o Andrei não atuou em 6 partidas, o Vasco teve 3 derrotas, 1 empate e apenas 2 vitórias na ausência do jogador. Ele desfalcou o Vasco em 3 rodadas do Carioca, 2 rodadas do Campeonato Brasileiro e 1 rodada da Copa do Brasil, nesse jogo agora contra o Botafogo no meio de semana. O aproveitamento sem o Andrei é de 38,8% e com o Andrei em campo, o aproveitamento do Vasco sobe para 57%. É uma diferença muito grande aí, estamos falando de quase 20% a mais de aproveitamento com o Andrei em campo. E eu vou passar para vocês agora alguns dados do jogador no Campeonato Brasileiro. Levantamento feito pelo SofaScore. É bizarro a importância que o Andrei tem, como ele lidera vários quesitos no time do Vasco e quando ele não lidera, ele é um dos melhores. Eu vou passar para vocês agora esse levantamento. Bom, vamos aos números do Andrei no Campeonato Brasileiro. É o jogador que mais desarma no time do Vasco e é o jogador que mais deu passe para gol. Ele é o segundo colocado em jogador que mais acertou bolas longas, né, lançamentos longos, e é o segundo jogador do Vasco também que mais teve chances de gol criada, apesar de ser o líder de assistência para gol. O Benítez é um jogador que cria mais jogadas de gol do que ele, e é o terceiro jogador no quesito de passes decisivos, lembrando que ele joga bem mais atrás, ele é o primeiro volante do time, e é o terceiro jogador também do time que mais tem dribles certos. Então olha a potência e olha quão importantes são os números do Andrei no time do Vasco. É de longe um dos jogadores mais regulares do time do Vasco. Na minha opinião, os pilares do time são Cano, Andrei e Benítez e o Leandro Castan. Esses 4 jogadores aí, pegando zaga, volância, meio campo e ataque, eu boto esses 4 jogadores aí como pilares do time. Se o Thales tivesse num bom ano, numa boa temporada, jogando o que ele jogou em 2019, o Vinícius sem se contundir direto, conseguindo reproduzir bons jogos como ele vinha feito, cara, você pega Thales e Vinícius inspirado, Cano na frente, o Andrei jogando muito ali de volante, o Benítez com essa qualidade toda ali, o Bruno Gomes no lugar do baixo para dar uma pegada maior, Castan e Ricardo Graça na zaga, o Henrique segurando bem pelo lado esquerdo, e se o Pikachu volta àquela boa fase dele de fazer gols e apoiar na boa, caramba, cara, o time do Vasco ia ser bem mais eficiente do que já vem sendo nessa temporada. A gente fica muito nos lampejos de um no jogo, outro no outro. Esses jogadores não estão mantendo aquela regularidade todos nos mesmos jogos ali, então o time dá uma oscilada no campeonato, que é normal. E muitas das vezes
o Vasco tá jogando com 6, 7 desfalques quase todos os jogos. É bizarro, acho que nenhum time no Campeonato Brasileiro até aqui tem tanto desfalque todos os jogos do que a gente. A gente não tem ninguém com Covid agora, não tinha, né? Que acabamos de ter o Ramon Menezes, mas a gente jogou o último jogo contra o Botafogo com 7 jogadores contundidos. Então é bem complicado. E uma informação importante, o São Paulo já jogou nessa rodada, foi um jogo assim como o nosso com o Atlético Paranaense, um jogo que ninguém viu, ou que ninguém não viu, por TV a cabo, né? Porque a galera tem aqueles esquemas aí de transmissões internacionais para poder ver pelo computador, mas enfim, o São Paulo já venceu o Atlético Paranaense, então caso o Vasco vença o Coritiba amanhã, independente dos outros resultados, o Vasco é no mínimo o terceiro colocado. E caso o Atlético Mineiro empate a sua partida e o Internacional, que é o líder, perca, a gente pode ser líder nessa rodada. Então, no mínimo, o terceiro colocado e podendo até chegar à liderança. É um jogo difícil, Curitiba fora de casa. E, por outro lado, o time também bem mexido aí, com vários jogadores que vão ser poupados, alguns nem sequer viajaram. É um misto para a reserva do Vasco para enfrentar o Curitiba. Mas, como eu sempre digo, quem carrega essa cruz de malta aqui, ó, no peito, não foge à luta e tem que estar sempre confiante, porque o Vasco é para quem acredita. Vocês estão ligados nessa parada já. Bom, rapaziada, então é isso, me despeço por aqui. Deixa seu like aí se você gostou do vídeo, se não gostou, pode deixar o dislike também aí. Se inscreve aí no canal, dá essa moral pro Dieguinho aí. Quanto mais vascaíno aqui no canal, mais força a gente ganha para ajudar o nosso gigante, beleza? Então é isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e a qualquer momento Diego volta. Vasco, tamo junto. Fui!